Boa noite a todos. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Vamos ler hoje no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Amém? São João 1, capítulo 1, versículo do 1 até o 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra. Senhor, meu Deus, somos tão pequenos diante da grandeza que Tu és. Senhor, meu Deus, mas que possamos, ó Deus, expressar, Senhor, nas nossas limitações, expressar a Tua grandeza. Nós Te pedimos, ó Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem sentar. Esse capítulo, ele fala a respeito de Jesus. E ele trata de um tempo anterior à criação de tudo. E esse tempo ele chamou de princípio. Enquanto outros evangelhos começam com o nascimento de Jesus, João começa a falar de Jesus num tempo antes até do tempo, porque tudo é criação de Deus, até o tempo é uma criação de Deus também. Agora Deus, Ele está acima do tempo, e Ele diz aqui então, nesse tempo que João disse, no princípio, para a gente entender, no princípio, antes de todas as coisas, era o Verbo. Era o Verbo. Antes que qualquer coisa fosse criada, antes de existir o universo, antes de existir anjos, antes de existir qualquer ser que foi criado posteriormente, sejam eles físicos ou espirituais, antes de que qualquer parte desse universo existisse, no princípio, como disse João, o Verbo era, ou era o Verbo. E ele diz que o Verbo, ele era com Deus, ou o Verbo estava com Deus. E diz aqui que o Verbo era Deus. Ou como eu já encontrei, e Deus era o Verbo. Porque se o Verbo era Deus, Deus era o Verbo. Porque se algo é a outra coisa é a mesma coisa que dá origem. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, Deus era o Verbo, Deus era a palavra, que dele emanava, e que, quando nós vemos no livro do Gênesis,
cria o mundo e cria tudo que existe pela força da sua palavra ou pela força do verbo. É a palavra de Deus que cria tudo. E disse Deus, não é assim que começa a criação? E disse Deus, e Deus falou. A palavra procedente de Deus é o verbo, trouxe à existência tudo que não existia. É Deus criando, é o verbo criador de todas as coisas, é a palavra criativa de Deus. E diz que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas pelo verbo, e sem o verbo nada do que foi feito, nada do que foi criado veio à existência. Tudo que existe veio através da palavra de Deus, o verbo eterno de Deus, que aparece personificado lá no livro do Apocalipse, montado num cavalo branco, com a coroa sobre a sua cabeça, um manto comprido, e sobre o manto, sobre a sua coxa, estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é esse que vem neste cavalo? Este é o Senhor Jesus vindo para o dia do Armagedon, vindo para reinar no milênio. Então, irmãos, quando nós paramos para pensar quem é o nosso Salvador, nós chegamos a uma conclusão bem simples. O Senhor Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no mundo, o mundo foi criado por ele e o mundo não o conheceu. Diz que ele veio para os seus, o povo de Israel, e o povo de Israel não o recebeu. Mas a todos quantos o receberem, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então aquele que crê em Jesus, ele é feito filho de Deus. Parou para pensar nisso? E o verso 14 diz: e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, se fez homem. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eu fico imaginando esses dias em que Jesus andou pelas ruas de Jerusalém, andou pela Galiléia dos gentios, andou ali por Cafarnaum, Nazaré, desceu a Jericó e visitou várias cidades, foi a Decápolis. Deus encarnado estava agora visitando estas cidades, e por causa da simplicidade dele, muitos não o reconheceram, muitos não creram nele, muitos mesmos chegaram a querer destruí-lo. Os religiosos não o aceitaram, porque se sentiram ameaçados pela graça que se manifestava através de Jesus. O verbo, Deus, se fez carne e habitou no meio de nós, e ele veio para salvar o perdido. Jesus veio para salvar a você e veio para salvar a mim também, porque eu era perdido e você também. Mas ele veio para fazer uma obra completa de salvação, uma obra de vida eterna. Tudo que nós fizermos nessa vida é passageiro, tudo passa nessa vida. Por mais que a gente possa realizar, fazer, tudo fica aqui. Mas quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, como Deus, e nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos prometeu a vida eterna, e essa vida está nele, em Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Em Jesus, Deus derramou o seu sangue por nós,
Em Jesus, Deus se sacrificou por nós. É uma coisa muito forte isso. Diz aqui a palavra de Deus, no capítulo de Mateus, capítulo 1, verso 23 do Evangelho de Mateus, começa a explicação a respeito dele, e diz assim: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eis que a virgem conceberá. É uma citação do livro de Isaías, que muita gente não entende lá em Isaías, mas ela é repetida aqui no Evangelho de Mateus, e diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus veio aqui na terra viver com o homem. É isso que quer dizer o nome dele, Emanuel. Veio para estar conosco como homem. Deus conosco. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será o Emanuel, será Deus conosco. Se você olhar lá no capítulo 7 de Isaías, capítulo 7, verso 14 de Isaías, você vai encontrar essa mesma profecia, que diz aqui, 7,14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. É uma transcrição lá no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, é uma transcrição desse texto aqui. É uma cópia, porque eles conheciam, o povo de Israel vivia sobre esta promessa da vinda do Messias, da vinda daquele que iria salvar o seu povo dos seus pecados. Então o sinal era este: a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Amém? E é claro que a sequência lá de Mateus é Jesus quem vem e nasce, e é Deus conosco. No Isaías capítulo 9, verso 6, e Isaías é um dos profetas messiânicos, é o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus, né? Ele diz assim, no capítulo 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha, esse menino que nasceria é o Senhor Jesus, que o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele, Jesus, é um nome maravilhoso, é um nome que aqueles que esperam nele têm a vida eterna. Conselheiro, feliz é aquele que ouve os conselhos do Senhor Jesus, que ouve a sua palavra e coloca a sua vida em Jesus, e coloca Jesus como seu alvo principal. Jesus não é para nós alguma coisa paliativa, não é alguma coisa sobressalente. Jesus é o principal que alguém pode fazer na vida, é encontrar-se com Jesus. O resto, tudo passa. Mas quando você se encontra com Jesus, quando você nasce de novo em Jesus, você tem a vida eterna, e Jesus vai ser o seu conselheiro. E feliz aquele que anda pelos conselhos dele, se livra de muito problema. Deus forte. Por que ele é o Deus forte? Porque ele é Deus forte. Cabe aqui dizer,
A palavra de Deus diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Deus é um. Existe um único Deus. E eu não pretendo aqui fazer uma análise, né? Não pretendo fazer aqui uma dissertação teológica a respeito da divindade, a respeito de Deus. Eu me limito a falar sobre aquilo que está escrito, porque eu acho uma grande tolice tentar explicar Deus. Se eu conseguisse explicar a criação, o universo, os multiversos, as dimensões espirituais e as dimensões que existem, então talvez eu me atrevesse a explicar alguma coisa. Como é que eu vou explicar o Criador de tudo isso? Não é verdade? É por isso que o curso de teologia devia ser curso de bibliologia, devia ser um estudo bíblico, porque estudar Deus é uma tarefa difícil. Eu acho que nós vamos entender Deus mesmo quando a gente chegar lá. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender Deus. Mas por enquanto, diz aqui que aquele menino que iria nascer era maravilhoso o seu nome, era conselheiro, era Deus forte, era o Pai eterno, como alguma tradução diz. Pai eterno. Você já achou essa tradução? Pesquise nas traduções, várias versões da Bíblia, que você vai achar uma que diz assim: e Ele é o Pai eterno. Justamente numa versão em que as pessoas não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, como Deus. Mas na Bíblia deles está traduzido assim: Ele é o Pai eterno. Príncipe da paz. Ele diz que o incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 43. Isaías 43 diz assim, é uma citação falando a respeito de João Batista, que viria, que seria o precursor da vinda de Jesus, e que foi depois o precursor da vinda de Jesus, e dizia assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda para o nosso Deus. Prepare o caminho para Deus. Deus está chegando, Deus está vindo. Vós do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor e endireitai no deserto um caminho para o nosso Deus. E aí veio João Batista pregando no deserto. E quando chegaram para perguntar para João Batista: quem és tu? É o profeta? Tu és o Messias? Ele disse: não sou o Messias. Você é o profeta? Ele diz: não sou o profeta. Então tu és Elias? Ele diz: não sou Elias. Então quem és tu? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que dizia Isaías: voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, endireite o caminho no deserto para um caminho para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torto se endireitará, e o que é áspero se aplainará. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse. Amém? A glória do Senhor se manifestou, e através de Jesus, a glória do Senhor, por onde Jesus andava, os mortos ressuscitavam, os paralíticos andavam, os cegos viam, e o Evangelho era pregado a todos. A mensagem de salvação, a mensagem do amor de Deus, a mensagem do Evangelho saiu por todas aquelas terras e chegou até aqui, Calcaia do Alto, chegou até aqui. A glória do Senhor se manifestará, toda
a carne juntamente verá que foi a boca de Deus que disse isso.